Pela vossa atenção. A grande questão que se coloca no meio de tudo isto é o que é que eu estou aqui a fazer. Mas visto que o Jacinto me incumbiu da incumbência de lançar aqui um pouco a conversa, vamos deixar que as pessoas se acalmem. Pensamos numa forma absolutamente universal. Para se fazer esse turismo, nós temos que nos deslocar de um lado para o outro, temos que viajar, não é? Nunca se viajou tanto como se viaja hoje, nunca houve tanta disponibilidade de tempo e nunca houve tanto orçamento, ou seja, as viagens nunca estiveram a um patamar de preço tão baixo que permita que realmente uma parte significativa da população mundial possa viajar. Eu sou de Óbidos e eventualmente nesta conversa irei evocar Óbidos várias vezes, porque quem está aqui que conhece Óbidos ou que foram Óbidos tem todos os dias, logo de manhã, a partir das 9h30 da manhã, ali um barómetro que pode aferir os vários estratos sociais, as várias nacionalidades, etc., que nos visitam frequentemente. Mas quando nós falamos neste turismo, nesta forma de viajar, nós estamos, enfim, a falar de uma forma muito universalista. Ora, as pessoas que estão aqui à volta da mesa interpretam, por aquilo que me é dado a conhecer, por aquilo que eu conheço da obra deles, de todos eles, viajar de uma forma completamente diferente. Aliás, como eu próprio. Ou seja, se eu voltar a Óbidos, e dou o exemplo de Óbidos pela minha paixão por Óbidos, porque eu estou aqui sentado a esta mesa, exatamente por causa de Óbidos, de ter vivido a minha vida toda em Óbidos e de ter sido positivamente infectado por aquela gente toda que nos visita de todas as partes do mundo. Foi assim que eu aprendi a falar francês, foi assim que eu aprendi a falar inglês, foi assim que eu aprendi a falar várias línguas. Infelizmente não foi assim que eu aprendi a estar calado. No meio de tudo isto, há pouco nós estávamos aqui, nós que estamos aqui à volta da mesa, sentados à volta aí desse canto, e o Dr. Mega Ferreira colocou em cima da mesa uma questão que é uma questão... Sim, senhora. O António Mega Ferreira, peço desculpa. Não. Então, ok. Lançou ali uma questão, e se começássemos por descortinar à volta se vale a pena viajar? Bem, e julgo que este é o mote de saída para esta conversa, que, pelo aquilo que conversarmos entre nós, não vai ter nada de erudito, será uma conversa absolutamente informal. Bom, então vamos embora. Então vamos embora, não é? E como lançou o mote, eu começo por si, não é? Mas eu sou erudito. Eu sei, portanto será interessante ouvir um erudito numa conversa que eventualmente não será erudito. Nada mesmo. Ia começar logo por evocar a viagem de Enéas, de Troia até à Península Itálica, onde viria a fundar Roma. Tens 45 minutos. Muito obrigado. Mas com direito a que os meus colegas de mesa possam meter umas buchas também, porque senão é uma... Não, a conversa estava ali um bocado... Eu confesso que me irrita um bocado uma certa... Generalizou-se o turismo de massas, como é óbvio, e sobretudo nas últimas 3 décadas. Pronto, essa é a realidade com que nos defrontamos. É o turismo de massas. É o turismo dos grandes grupos, é o turismo das grandes nacionalidades, porque antes eram só os japoneses há 3 décadas que visitavam a Europa, e hoje em dia são os chineses, e são os russos, e são tutti quanti. Bom, e há uma espécie de uma reação que às vezes eu verifico em conversa com amigos, dizem, já não se pode viajar, tanta gente. E eu fico furioso, porque eu digo, pode-se sempre viajar, mas pode-se sempre viajar. Há sempre formas de contornar esse fenómeno da invasão das massas nos sítios turísticos, chamados turísticos. Um deles é optar por caminhos que normalmente os turistas, o turismo de massas não procura.
E os meus dois colegas de mesa sabem isso bem. O Luís há não sei quantos anos que anda por caminhos não batidos. Pronto. E esta é uma opção. Ou seja, aqui temos uma opção válida de poder viajar sem necessariamente estar a levar em cima com homens barrigudos, senhoras feíssimas. Há algumas que são feias, são poucas, mas há algumas que são muito feias mesmo, crianças ranhosas e mal criadas. Pronto, isto existe. A outra hipótese é, ok, mas nós vamos à Itália. A Itália está cheia destes grupos provenientes dos mais diversos sítios, com estas composições quase grotescas quanto ao aspecto físico da maior parte das pessoas, etc, etc. Muito bem. E diz, bom, então deixamos de ir à Itália. Não, que ideia. Porque é perfeitamente possível viajar, abstraindo dos senhores barrigudos, das senhoras feias e das crianças ranhosas, e irmos à procura daquilo que efetivamente é o que nos interessa. Bom, deixem-me dar um exemplo. Um exemplo de Itália, Firenze. Em Itália as massas precipitam-se naturalmente em Florença para a Galeria dei Uffizi, para a Piazza della Signoria, para o David Miguel Ângelo, por tudo isso. E, no entanto, há uma coisa maravilhosa, que também é visitada por turistas, mas incomparavelmente menos turistas, que é San Miniato al Monte. San Miniato al Monte é uma coisa verdadeiramente prodigiosa. É um sítio não só prodigioso pela vista que tem sobre Florença, como é também um sítio prodigioso pela sua história. É um sítio prodigioso por uma coisa estranha, que é um ambiente de religiosidade que contagia até os não crentes como eu, e portanto isso tem a ver com o espírito do lugar, com o genius loci, com o que se respira ali dentro. E depois, por isso a Miniato al Monte existe, a peça mais brilhante de toda a Basílica é a Capela do Cardeal de Portugal. A Capela do Cardeal de Portugal é uma capela que foi construída em memória de um jovem cardeal português, filho do infante Dom Pedro, e que é uma joia, uma obra-prima do primeiro Renascimento florentino. A capela toda ela, porque concorrem ali os Della Robbia com os seus medalhões lá em cima, porque concorrem os Pollaiolo, os irmãos Pollaiolo com a pala de altar, que é maravilhosa também, que é um quadro maravilhoso, porque os grandes escultores esculpiram o próprio túmulo do Cardeal de Portugal. Ora bem, isto garanto-vos que a qualquer hora do dia é perfeitamente possível visitar San Miniato al Monte, com mais pessoas, com certeza, mas sem filas, sem empurrões, sem gente posta na frente do sorriso estúpido da Gioconda, sem essa espécie de coisa estranha que é precipitarem-se todos ao mesmo tempo para a mesma coisa, como se fossem capazes de ver alguma coisa quando toda a gente está a ver a mesma coisa. Não é possível. Bom, e portanto aqui está, é possível ir a San Miniato al Monte, é meramente um exemplo, como outro qualquer. San Miniato al Monte é um sítio absolutamente extraordinário, é um sítio completamente florentino, ainda por cima, tem imenso que ver com o espírito da cidade, com a história da cidade, etc. E ainda por cima está lá a presença do Cardeal de Portugal, do tal Cardeal português, jovem Cardeal português. E portanto, é perfeitamente possível ignorar, ou pôr uma espécie de um véu, de umas palas. Se calhar temos que pôr umas palas mesmo, para evitar ver aquelas pessoas que estão ali aos milhares, aos milhões, e ao mesmo tempo é possível fazer uma outra coisa, é evitar o tipo de planificação de viagem que as grandes massas fazem. As grandes massas vão aos Uffizi. Não é possível ir aos Uffizi. É possível ir à Galeria dos Uffizi a determinadas horas pré-marcadas, ver a sala do Botticelli, ou a sala do pai-filho Lippi, ou não sei. Hoje em dia não é possível pensar que se chega à Florença, eu fui aos Uffizi, vi os Uffizi todos. Não, isso é completamente impossível. Ou seja, de alguma forma também o paradigma de viagem, e agora estou-me a referir mais especificamente ao paradigma de viagem aos grandes centros culturais, patrimoniais, monumentais, esse paradigma de viagem alterou-se e, portanto, também faz parte do utilizador, do potencial turista,
escolher bem, não é necessariamente fazer nenhum plano, é escolher bem a forma como vai fazer a viagem. E isto é uma forma de evitar, acho eu, essa coisa. Portanto, a esta pergunta e com estes considerandos, eu diria sim, vale sempre a pena viajar. Viajar é das coisas mais extraordinárias que nós podemos ter na nossa vida e quanto mais viagens se faz, melhor é. Alargam-se os horizontes, conhecemos outras coisas, temos experiências novas, conhecemos culturas diferentes, completamente diferentes, hábitos completamente distintos dos nossos e essa espécie de descentramento. Nós vivemos numa civilização, sobretudo na Europa, que é muito solipsista, é muito concentrada sobre o eu, sobre o indivíduo, etc. Esse descentramento do indivíduo proporcionado pela viagem, pelo contacto com os outros, é uma experiência insubstituível. Podemos ver os filmes que quisermos, as fotografias que quisermos, tudo o que nós quisermos. Nada substitui a experiência física da viagem. Sofrer, suar, doerem os pés, etc, etc. Tudo isso faz parte dessa experiência e tudo isso é, na minha opinião, muito bom. Eu lamento hoje em dia, como estou um bocado debilitado e com mobilidade reduzida, tive que adiar uma viagem que tinha pensado fazer no mês passado, porque uma coisa e tal, vou já fazer uma terapia na terça-feira, que é para ver se daqui a um mês eu consigo fazer a viagem que não pude fazer agora. Hoje em dia... Há maneiras fáceis de poupar. Uma bicicleta, poupa muito dinheiro. Uma cama de rede, também se poupa muito dinheiro. E depois, fugir aos lugares turísticos. É tudo mais barato e mais provavelmente há pessoas que nos ajudam também. Que nos recebem, que nos dão comida, etc. Então fala dessa experiência. Se quiseres. Sim, quanto mais... O mais preocupante para mim na questão do turismo é as pessoas viajarem e não terem contacto humano com ninguém. Não é? Quando para mim o interessante em viajar é precisamente o contacto humano, conhecer alguém e essa pessoa abrir-se e ajudar e fazer uma amizade improvável. E estávamos a falar há bocadinho sobre a questão de hoje em dia as pessoas viajarem e partilharem logo, não é? Que quase parece que a viagem é mais pela partilha do que pela viagem. E eu posso partilhar que no Japão fui com o iPhone para lá e caí nesse poço da vontade de estar sempre a mostrar e todos os dias fazia vídeos e punha coisas e foi muito engraçado. Mas depois percebi que não era por aí e deixei de ter iPhone a partir daí no Japão. Mas qual foi o clique que te levou a deixar de fazer esse ato? Para perceber o que é que estou a fazer. Estou a passar metade do meu tempo preocupado com o que é que ponho, com o que é que as pessoas respondem, vêm, não vêm. E daí percebi que estava melhor era sem iPhone, fosse no Japão, fosse em Portugal, seja onde for. Foi uma lição engraçada. Tive que ir para o outro lado do mundo para perceber. Que lado do mundo já agora? No Japão. No Japão, ok. Tiveste que ir de África para... Não, depois de Portugal para o Japão. Ok. E pronto, o Japão é um lugar solitário, não é? E aí fiquei particularmente viciado na coisa do telefone, da partilha, da fotografia. Mas pronto, num mês percebi que não quero isto. Quanto tempo estiveste no Japão? Foram 3 meses, bicicleta também. Mas queria trazer aqui para a mesa, se calhar, uma questão interessante, que é onde é que está o vício da viagem? Não é? Até que ponto é que gostamos de viajar, até que ponto é que estamos viciados nisso? Não sei se o Luís quiser falar sobre isso. Do termo, serão os refugiados. Pensar nos refugiados que eu fiz uma vez fiz vários trabalhos com imigrantes e com refugiados, designadamente com os que vêm da África e atravessam Gibraltar. Estive a viver com eles numa floresta em Tanger, antes deles atravessarem, e as vidas daquelas pessoas são aventuras incríveis, não é? São viagens involuntárias, portanto eles não decidem viajar para se divertirem, eles viajam por obrigação ou por necessidade ou porque não têm outro remédio. Mas são grandes viagens e são grandes viajantes e essas sim são grandes aventuras para contar. Ou os refugiados da Síria. Mas há quem viaje por negócios. Os negócios, a forma de viajar por razões económicas é um grande motivo, sempre foi, né? Os grandes comerciantes, é uma de grandes tradições. Eles, provavelmente os primeiros grandes viajantes e talvez os que tenham escrito, né? Os que escreveram sobre as viagens, são os comerciantes que viajavam para fazer negócios. Né? Exato, e depois eu ouvi falar disso, os peregrinos. Né? Os peregrinos e ainda hoje existem sempre, se pensarmos na história europeia, toda a Idade Média Europeia, as grandes viagens têm muito a ver com isso, não é? Os peregrinos, desde a Terra Santa e as cruzadas, as pessoas que passavam uma vida inteira de peregrinação. Se pensarmos hoje em dia
não só nos peregrinos cristãos, pensarmos em Fátima ou Santiago, mas pensarmos na grande peregrinação a Meca, não é? Que todos os muçulmanos façam, milhões de muçulmanos que fazem essa viagem, esses também são viajantes. Portanto, isto só para encarar que o meu conceito de viagem não se reduz a isso, ou seja, e mesmo quando eu viajo, quer dizer, que é outro tipo de viagem, muitas vezes viagens para escrever sobre a viagem, portanto é uma forma também às vezes profissional de viajar, não é? Escrever sobre ou viajar para ter histórias para contar. E depois há o turismo, portanto há a viagem e o Luís pode falar um pouco mais disso, que eu sei que ele estuda toda essa parte histórica do Grand Tour e como começou esse turismo no sentido que nós hoje lhe damos, não é? Que tem a ver, ainda que hoje tenha degradado um pouco a ideia, mas tem a ver com enriquecer-nos culturalmente, a pessoa conhecer as grandes tradição clássica, não é? Grega e romana, e portanto é uma forma de nos ilustrarmos, não é? A certa altura o homem culto tinha essa obrigação de fazer o tour para se ilustrar, ou seja, viagem como forma de aprendizagem, não é? Que é também um conceito que me acado também, ou seja, viagem não para nos divertirmos, mas em lugar de nos fecharmos numa biblioteca, vamos viajar para aprender, portanto, uma forma de ir aos locais para termos acesso ao conhecimento onde ele está e associado a uma experiência, portanto não apenas o conhecimento como despejar conhecimento, que pode ser às vezes o estudo pode ser um pouco reduzido a isso. O estudo livresco acompanhado da experiência da viagem é muito mais enriquecedor, portanto, em termos de aprendizagem. E depois o turismo de massas que existe e que com essas as senhoras gordas, etc, e tudo ou seja, esse lado feio da viagem e os homens barrigudos. Mas havia as senhoras barrigudas e os homens feios também, para não ter discriminação. Para lançar esse tema, que pode ser controverso, eu diria que viajar no sentido clássico de irmos aos locais para os conhecermos, talvez não faça já muito sentido esse tipo de viagem. Eu arrisco dizer isso. Ou seja, então, eu quando penso em viagem, penso também muito na escrita de viagem. Né? As pessoas que escrevem, e eu geralmente quando viajo é para escrever, ou mesmo quando não é, acabo por escrever sobre a viagem. Sempre tenho esse impulso de escrever sobre a viagem. Os grandes livros clássicos de viagem, em que os viajantes iam para nos dar a conhecer aqueles territórios que eram desconhecidos, aqueles povos e costumes, etc. Se pensarmos no nosso Fernão de Espinhos, não é? Um livro deste género em que se vai viajar para relatar, para trazer... escritor de viagens português? Não é? Ou seja, nós queremos conhecer um sítio, vamos ao Google e podemos ampliar aquilo quase ao nível dessas pessoas nos lugares. Não é? Portanto, ainda é necessário ir aos sítios, podemos, sentados num sofá, confortavelmente ter acesso a isso. Portanto, provavelmente não, para irmos descobrir, para podermos contar como é o sítio, talvez não faça sentido. Mas se pensarmos que viagem não é apenas uma deslocação no espaço para irmos observar uma realidade que não podemos ver e podemos contar, se viagem é mais uma atitude, é uma forma como se está, como se vai parte à descoberta, ou como se tem uma atitude de abertura aos outros, abertura ao desconhecido, nesse sentido a viagem faz tanto sentido hoje como sempre fez, porque aquilo que é para descobrir é sempre igualmente grande. Ou seja, não vai diminuindo o mundo à medida que o vamos descobrindo. Não é? O mundo geográfico vai, mas os locais mudam, as pessoas mudam, aquilo que há para descobrir é sempre igualmente grande, ou seja, vai-se afastando à medida que nós nos aproximamos, não é? É como pensarmos que estamos a descobrir o universo infinito, não é? E se pensarmos que também o que vamos tentar descobrir nos outros povos, nos outros países, não é só, ou não é essencialmente aquilo que é bizarro, exótico, diferente, mas aquilo com que nos podemos identificar e que, portanto, é universal. Nós vamos tentar descobrir, encontrar o ser humano, né? Vamos tentar conhecer o ser humano. No fundo, viajar é para conhecermos o ser humano. E ao conhecer o ser humano, aquilo que ele tem de diverso, diferente de nós, de certa forma é uma maneira de nos conhecermos a nós próprios também. Não é? A viagem é uma forma de eu me conhecer a mim mesmo, eu encontrar nos outros aquilo que existe em mim e eu desconhecia. Portanto, nesse sentido, aquilo que há para descobrir é tão imenso como aquilo que sempre houve. Não é? E, portanto, nesse sentido, vale a pena continuar a viajar. Encarei também esta questão das noções, ou seja, o que é que significa, o que é quer dizer viajar e o que é a escrita de viagens. E, naturalmente, há muitas respostas, mas há uma resposta muito simples em relação a viajar que parece ser mais ou menos consensual. Viajar é o encontro com a alteridade, com o diferente, em movimento. É isso
pura e simplesmente que significa viajar. Portanto, se a gente andar muito, mas andarmos sempre a ver o mesmo, não viajamos. Podemos apanhar muitos aviões, fazer a volta ao mundo em vez de ser 80 dias em 8 horas, mas não estamos a viajar. Ao mesmo tempo, o encontro com a alteridade com o diferente, é um encontro que se pode ter à porta de casa. Eu tenho sempre uma enorme dificuldade em dizer o nome deste escritor escocês que se chama Dalrymple. Ele fez um livro nos anos 90 sobre as religiões. Não é assim que se pronuncia, pois não? Se não for, eu assumo a desculpa. Fico vermelho já e... E então, ele fez um livro que é um livro fracassado, diga-se de passagem, sobre as religiões do mundo. Ele queria viajar para conhecer as várias religiões do mundo. E então andou à procura de um grupo que eu não sei muito bem o que são os nestorianos, e ele foi à Síria à procura dele. Não encontrou ninguém. Voltou a casa em Londres e descobriu que tinha a maior comunidade de nestorianos à porta de casa. Portanto, este é o mundo em que nós estamos a viver. E, portanto, quando se fala em viajar, se perdermos um bocado, vamos lá, as generalidades, os conceitos românticos, tudo isso, nós encontramos maneiras muito interessantes. Por exemplo, uma coisa que é muito curiosa, em termos da própria literatura de viagens, é que o tipo de viagem que o Paulo descreveu como estando caduca, que é aquela que o senhor viajante inglês organiza a viagem toda e vai descobrir um mundo novo e depois volta para contar a história. Portanto, esse tipo de viagem realmente está ultrapassada. Mesmo feita no ponto de vista dos escritores de viagem dos anos 70, como o Paul Theroux, ou outros escritores como o Bruce Chatwin. Mesmo esse conceito, que é um conceito literário, de fazer essa viagem, mas do ponto de vista um pouco diferente, em que a viagem é tanto sobre o próprio escritor e inclui ficção e, portanto, introduz elementos que não estão na literatura clássica de viagens, mesmo esse tipo de viagem está ultrapassado. O que mais recentemente, nomeadamente este homem que eu tenho sempre dificuldade em dizer o nome, o Dalrymple, diz, é que um bom livro de viagens hoje em dia, ou uma boa viagem, não é sobre ir, é sobre estar. O que é que ele quer dizer com isto? Um bom livro de viagens para ele é um livro sobre um tipo qualquer que veio do Brasil ou da América e foi para Bombaim, tinha lá família, tinha raízes, não importa, e passou lá 3 anos e escreveu sobre esta experiência de estar lá. Ou seja, em vez de andar de mala aviada, de lado em lado, a não ver nada, de passagem, a ver, tirar fotografias aqui, notas acolá, não sei o quê, ele abancou no lado e ele procurou este encontro com a alteridade, com o diferente, porque ele realmente não nasceu ali. Bombaim não é a cultura dele de raiz, e portanto, este confronto é um confronto que é muito fecundo. Ou, por exemplo, há um outro escritor que escreveu o Video Nights in Kathmandu, como é que o homem se chama? É um indiano, ou melhor, ele nasceu em Inglaterra, mas os pais são indianos, ele passou a vida dele entre Londres e uma universidade na Califórnia, em que os pais davam aulas, e portanto ele vai de volta aos sítios das suas raízes para ele encontrar a versão da cultura ocidental que agora se popularizou nestes países. Ou seja, ele vai a Katmandu não para ver o exótico de Katmandu, mas para ver o pessoal a ver os últimos filmes de Hollywood pirateados no café, tudo de beber copos e todos contentes. Portanto, este é o tipo de experiência que ele tenta dar. Este tipo de literatura de viagens é diferente daquilo que é tradicional e é interessante e dá-nos uma perspectiva diferente sobre o mundo. Pronto. Sim, basicamente, para não estar muito mais longe e por aqui. Mas eu só gostava... Tem que participar, tem que ir ter com as pessoas, tem que fazer entrevistas, tem que estudar as coisas, provocar os acontecimentos, para que aconteça alguma coisa. Porque o que nós vemos, quando um viajante que não um viajante culto como o António Mega Ferreira viaja por Itália, o que ele nos conta geralmente são episódios sem piada nenhuma sobre como perdeu a mala no aeroporto, como esteve numa fila para comprar bilhete para não sei o quê, como depois de roubar uma carteira, as coisas que as pessoas geralmente contam nos episódios de uma viagem são as coisas mais desinteressantes do mundo, não é? Por escrito, é quase como o Instagram. O Instagram, e os próprios acontecimentos não existem, quer dizer, são menos, é mais interessante a nossa vida
diária aqui na nossa terra do que quando vamos viajar, geralmente, não é? Essas coisas não são interessantes. Então, se viajarmos em Itália, ou se viajarmos num país qualquer do Ocidente, há este mito que a viagem é uma grande aventura. Não é aventura nenhuma. A pessoa vai viajar e não se passa nada, não acontece nada. É uma seca tremenda. A pessoa senta-se numa esplanada em Paris e está ali a tarde inteira. Essa que é a aventura, não tem nada para fazer. Sim, também é. Então, é chamada viagem. Para um país mais pobre, geralmente, os países fora do mundo ocidental, é mais provável que aconteçam coisas. As pessoas vêm ter connosco, falam, acontecem, envolvemos-nos com as pessoas mais facilmente. Não é? Num país, uma grande cidade do Ocidente, é muito mais difícil se não tivermos uma atitude ativa. E daí o Paul Theroux também ele teoriza. Ele esteve cá, aliás, no Festival de Levres de Viagens. Eu entrevistei nessa altura, em Matosinhos, e ele falou disso, das suas técnicas de viajar para tornar a viagem interessante, o que implica ele provocar acontecimentos, ele ir ter com as pessoas, falar com elas, fazer entrevistas, dedicar-se a um determinado tema e depois explorar esse tema. O colega estava a dizer que existem pessoas que viajam e depois escrevem, e há as pessoas que viajam explicitamente para escrever. Sim, essas pessoas precisam de provocar as histórias, mas isso é artificial. Isso não tem, se calhar, nada a ver com a realidade do próprio local. Eu não concordo, eu não acho artificial. Tu estás em Tel Aviv, tens o tipo em Lisboa que diz assim, tens de ter 2 páginas sobre Tel Aviv, arranjas uma história qualquer, perdes o barco, como tu fizeste. Arranjas uma história, mas essa história não é melhor, do ponto de vista de um viajante ou que quer escrever, ou pelo menos que quer ter experiências interessantes para si ou para contar, mas que quer transformar a viagem numa experiência interessante. É melhor viajar para um país num período normal, num período em que não está a acontecer nada de extraordinário nesse país, ou viajar quando está a acontecer uma revolução, um período de grande conteúdo. Conheces as colunas do Hércules do Tebu, não conheces? Sim. Portanto, o Tebu vai viajar para o Mediterrâneo durante a época baixa, quando não está a passar nada. E ele diz que o que gosta mais do Mediterrâneo é quando está dentro, ele vai no barco de cruzeiro, para ser ainda mais provocador, porque diz que as cidades são muito mais bonitas vistas do barco de cruzeiro do que visitadas. Olhando para o sul de Espanha e para o Algarve. Não, aliás, como nós sabemos, à distância as cidades parecem impecáveis. Quando o avião baixa sobre qualquer cidade, eu tive essa experiência. Mas algumas são mais bonitas de longe. A primeira vez que sobrevoei a cidade do México para aterrar na cidade do México, isto passa-se há 220 anos. Ainda não havia avião, não deve ter sido mais recente. Aquela favelada, a cidade do México é favelada, contínua. E então, na proximidade ao aeroporto, é uma coisa impressionante. Mas aquilo tinha uma ordem absolutamente extraordinária. Quer dizer, a gente, quando vê de cima qualquer cidade, qualquer núcleo urbano, aquilo parece uma coisa completamente ordenada. E depois, o pior é que aquilo começa a aproximar e a gente começa a ver que não é tão ordenado. Mas deixa-me só contar uma outra coisa que era calista. Era a salve Vox Populi. Portanto, os jornalistas chegavam, falavam com o táxi que tinha levado ao aeroporto ao hotel e daqui extraíam uma conclusão universal. Isso foi antes deles inventarem os blogs dentro dos jornais. Porque chegou uma altura em 2010 que eu chegava aos sítios e ainda não tinha aterrado, já me estavam a pedir de fugas para fazer crónicas. E assim não há outra maneira. Não, senão o motorista de táxi, claro, é aquele motorista de táxi que leva aquele tempo que a gente tem. O que é que poderia fazer se não inventar? Quando diziam viajar, como as pessoas começaram, turismo. Eu depois estive lá cerca de um mês no Egito, durante a Revolução, e a seguir logo direto fui para a Líbia, também acompanhar a Primavera Árabe, que redundou numa guerra civil na Líbia. Tem avião marcado para a Síria, nesse caso. Amanhã. Sim, deve ser por um destes dias. Mas eu ali, é precisamente um dos locais, já não digo na Líbia porque foi uma guerra civil mesmo, tem características muito específicas, mas na Praça Tahrir no Cairo, aquelas pessoas que estavam ali 24 horas por dia na praça sem arredar pé durante todas aquelas semanas seguidas, todos aqueles manifestantes, foi uma forma de conhecer o Egito extraordinária, quer dizer, completamente diferente da experiência turística do turista que vai ao Egito, ver as pirâmides e fazer o cruzeiro no Nilo e por muito que esteja mais tempo e contar com as revoluções, estar naquele período, acho que foi uma experiência privilegiada, não só para
para saber sobre a Primavera Árabe e as motivações daquele momento histórico específico, mas para conhecer o Egito, as suas pessoas, as suas aspirações, as características do povo. É uma espécie de momento concentrado, de coisa caricatural também, é verdade, acontecia, tudo ali muito exagerado, claro. Mas as conversas que havia, as discussões permanentes na praça, os diversos tipos diferentes de pessoas que se encontravam, equivaleu a eu viver 2 anos no Egito, estar ali umas semanas. Sim. E eu há pouco interrompi. Não tem nada a ver com este assunto. Ok, eu percebi. Peço desculpa, Não, agora foi um bocado caseiro. Está devidamente Lisboa. documentado, isso é perfeitamente comprovável. Mas E o de Lisboa também. depois, as pessoas tenham um guia, vão com guia ou sem guia, chegam a Óbidos, vão à rua direita, andam de uma ponta à outra, compram umas coisas e vão embora. E o que é que as pessoas dizem de Óbidos? O que é que as pessoas ficam a saber de Óbidos? Até que ponto é que Óbidos, este grande caso de sucesso turístico em Portugal, não é também uma certa autocaricatura do património português? Que é aquilo que está a acontecer um bocado em Lisboa, não é? Ou seja, o sucesso turístico que o país está a ter, nomeadamente sítios como Óbidos, mas também podemos falar de Fátima ou da Nazaré. A Nazaré também é um caso muito interessante. A Nazaré ainda é um caso para mim mais interessante que o de Óbidos. Ou de Sintra. Agora põe-se muito a questão, porque é preciso ver que Nazaré é, antes de Fátima, o grande santuário mariano de Portugal. É o grande, como é que eu ia dizer, o principal destino turístico, vamos lá, do turismo religioso em Portugal, até Fátima, portanto, até aos anos 20, vamos lá. Portanto, tudo isto são questões interessantes. Eu espero que não vos choque, mas trabalho também como guia turístico. E então, muitas vezes encontro as pessoas, os meus clientes, nas Portas do Sol, onde está a estátua de São Vicente. E como tenho sempre medo de chegar atrasado, chego 1 hora antes normalmente. Então fico 1 hora a ouvir as pessoas a falarem sobre a estátua do São Vicente. É absolutamente espantoso. Os São Vicentes que as pessoas veem durante 1 hora são completamente diferentes. Não é? Uns veem uma estátua e dizem, mas quem é aquele? Deixa lá que a gente tem que ir almoçar. O outro diz, mas esta é a mesma estátua da igreja que está ali atrás. Esta estátua foi feita nos anos 70. Depois há o guia que diz que o santo não é um santo português, o santo veio de Espanha. Portanto, é assim, a relação que as pessoas têm com o património é completamente diferente e cada viagem é diferente e, do meu ponto de vista, todas são legítimas. Não vou dizer que vou viajar para ver os gordos ou os senhores não sei quê, não é a minha maneira de ver, mas respeito o olhar do outro. Sim, claro. Pronto, é isso. Mas o meu ponto também é esse. Nunca saiu. No século XVIII há um grande pensador que um dia não passa, diz o Nachleben, não passa à frente do barbeiro às 5 da tarde e morreu, era Immanuel Kant. E portanto nunca saiu de Königsberg, Gdansk hoje em dia, e Sócrates nunca saiu de Atenas. É uma reação àquilo que nós temos relativamente ao que nós chamamos nostalgia, que é uma palavra que foi inventada no século XVIII. Porque existe a palavra nostos, quer dizer regresso, e a palavra algos, alguém, de onde vem analgésio, quer dizer dor por regressar a casa. E supostamente nós temos a Ilíada, a Odisseia é um dos regressos a casa. A vida para os gregos era uma viagem, mesmo que nunca nos tivéssemos deslocado no espaço. E essa é a minha pergunta, como é que é possível Sócrates ter inventado a pergunta pelo sentido do ser em geral, nunca ter saído de Atenas, e nós todos podemos deslocar-nos em 8 horas e nunca termos feito a viagem do Júlio Verne. Para a mesa. Bastante, mas não explicam tudo. Ou seja, eu acredito vivamente nisso. Há efetivamente um quid que torna uma pessoa diferente das outras pessoas. E torna os seres diferentes dos outros seres. Aliás, em relação a Sócrates, não sabemos se trata de um ser, se trata de um mito. Como em relação ao Homero, também não sabemos se foi, se não foi, se era ele, se era uma data dele, se foram agora, se foram depois. Ou seja, isso é muito interessante, mas a questão
a questão que eu coloco é esta. De alguma forma, nós que não encontramos o ser, viajamos à procura do ser. Ou seja, nós honramos, se quiser, esse paradigma antigo de que viajar é preciso. Viver talvez, mas viajar é que é, não é? Viver talvez, mas se viajar. Eu penso que tem um bocado a ver com isso. Ou seja, não me parece... É verdade que nós procuramos a alteridade, é verdade que procuramos o outro, é verdade que ao procurarmos o outro estamos a procurar encontrar-nos a nós mesmos. Absolutamente. Quer dizer, há uma verdade mais íntima que eu neste livro procuro ao escrevê-lo. Ou seja, é quando escrevo que eu percebo a minha relação com a Itália. E que é há décadas que eu vou para a Itália, eu adoro a Itália, eu gosto disto, eu gosto daquilo, eu gosto daquilo outro, não sei o quê. No dia em que tive um carro italiano, disse até que enfim tenho um carro italiano, o carro é péssimo. Mas não interessa nada, não interessa nada. Não é péssimo, não, o Alfa Romeo não é péssimo, o Alfa Romeo não é péssimo. Péssimo não é. Enfim, podia ser um bocadinho melhor, não é? Mas não é péssimo. E sobretudo é italiano, é um Alfa, é um Alfa, exatamente. Ora bem, mas